Boa noite. Vamos iniciando mais essa segunda-feira de reflexão sobre a doutrina espírita. Essa noite vamos começar um pouco mais cedo. O Fred pediu para a gente começar às 7h30. E eu trouxe um tema hoje que eu acho que é de muita importância para todos nós. E é sobre o mundo espiritual. Porque nós estamos acostumados sempre com as nossas necessidades corporais, nossas necessidades materiais. Nós nos preocupamos quando sentimos fome, quando sentimos sede, preocupamos quando algo no nosso corpo está causando algum tipo de desconforto, uma dor, ou tudo relacionado à matéria. E nós nos esquecemos que somos seres espirituais, habitando em um corpo material. Falamos muito sobre dois mundos, esse mundo no qual nós estamos e o mundo espiritual. Mas nós vamos perceber pela leitura de um capítulo que eu trouxe hoje do livro Vidas Vazias, que as coisas não são bem assim. Não existem dois mundos separados. Os mundos todos estão misturados, um agindo sobre o outro. O mundo espiritual sobre o mundo material. Até porque tudo é energia no universo. Então, matéria e espírito estão em graus de energias um pouco diferentes, mas todos mesclados. E eu trouxe uma leitura de um capítulo que chama Intervenções Espirituais, do livro Vidas Vazias, do Psicografia do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E ele vem nos mostrar o quanto que os espíritos podem intervir em nossa vida. E ele começa a nos chamar a atenção, sempre para o orai e o vigiai, que Cristo já nos alertou há muito tempo. Joana nos diz: as mentes vazias de pensamentos elevados, cheias de queixas e animosidades, que se permitem vigiar os outros e afligi-los, tornam-se campo favorável à exploração dos obsessores, ou simplesmente ignorantes da sua realidade, submetendo os frívolos e ociosos ao seu desejo. Nós estamos em uma lei. Todo o universo ele é regido por leis. E existe entre essas leis a lei de afinidade. Nós não escapamos a ela. Então, aquilo que nós somos, nós atraímos. Sempre se diz que os opostos se atraem, mas não é bem assim. Eu atraio aquilo que eu sou. Então, sempre se diz, né? Me digas com quem andas, que eu te direis quem és. Mas o contrário também é muito válido. Me digas quem és, que eu te direis com quem andas. Quem são as suas companhias, espirituais principalmente. Porque não queira que estejamos todos rodeados de anjos quando somos verdadeiros demônios na vida. Vamos estar rodeados daqueles que somos semelhantes. E Joana continua: as raízes, portanto, de muitos males que aturdem e fazem sofrer a sociedade terrestre, encontram-se fincadas nas ondas do mundo espiritual e geram tremendos embates que podem ser evitados com o hábito saudável da oração, da prática de ações enobrecedoras, de esforços pessoais em favor da própria transformação moral para melhor. No começo da live a gente estava falando sobre as nossas necessidades físicas, se alimentar, dormir,
se agasalhar. Mas a gente não para muito para pensar nas nossas necessidades espirituais. Às vezes aquilo que sentimos é uma fome espiritual, é um frio espiritual. E nós temos as necessidades de aplacar essa fome espiritual que todos nós temos, que gera esse vazio tão profundo. E a gente precisa buscar meio de se alimentar. E aqui ela vem nos dizer do hábito saudável da oração, tão esquecida no nosso mundo atual. Nós nos recordamos da oração, ou fazemos uma oração mecânica, como se fosse um texto frio, esquecendo que a oração ela é algo que vem de dentro. Às vezes um pensamento já é uma oração de grande valia. Deus escuta o nosso coração. Ele escuta aquilo que está no nosso íntimo, dentro de nós. Essa é a oração verdadeira, a conversa com o Pai. Não adianta recitarmos orações decoradas. A oração verdadeira está dentro da gente. E ela nos diz mais: prática de ações enobrecedoras, o esforço pessoal em favor da própria transformação moral, que é aquilo que o Espiritismo sempre nos diz, que temos que ser amanhã melhor do que hoje e hoje melhor do que fomos ontem. Quando as saudáveis lições do Evangelho de Jesus tornarem-se diretrizes de segurança e as revelações do Espiritismo forem absorvidas, entender-se-á com mais facilidade que não existem dois mundos, como habitualmente se crê, o espiritual e o material, mas apenas o mundo em variados graus de manifestação. Olha a profundidade disso. Se todos nós, encarnados no planeta terrestre, tivéssemos a consciência que nós estamos em constante mescla com o mundo espiritual, que não há uma separação, estamos todos unidos, como nós iríamos mudar o nosso modo de proceder na Terra? Porque nós vivemos como se não fôssemos morrer, e na hora de morrer tememos por aquilo que vamos encontrar lá. Se nós tivéssemos sempre uma vida aqui na Terra, porque nós não podemos nos afastar do nosso modo de vida na Terra, que eu falo de trabalho, de convivência, mas nós temos sempre que pensar que somos seres espirituais neste modo material. Estamos mesclados, todos juntos e misturados. O mundo espiritual intervém no nosso mundo material constantemente. Isso Joana vem nos dizer tão claramente, para que nós possamos abrir os nossos olhos para a nossa condição espiritual. E ela vem nos alertar: ter-se-á mais cuidado com os pensamentos, as palavras e os atos, porquanto todas essas expressões de vida e atividade mesclam-se nas duas esferas, produzindo ressonâncias equivalentes ao teor vibratório de que se constituem. E eu peguei apenas uma frase de um livro que nós estamos estudando aos domingos, que é o livro Transição Planetária. E lá, um personagem do livro vem nos alertar sobre isso. E ele nos fala: tudo quanto ocorre no corpo procede da psique, portanto do espírito, que é o condutor do carro material. Tudo aquilo que sentimos como sintomas materiais provém do espírito. Quando o espírito é doente, o corpo adoece. Quando o espírito tem alguma problemática, o corpo vai reagir, porque somos seres espirituais. O nosso espírito, ele atua na matéria
Então, o que ele vem nos dizer aqui que é algo muito grave, que é algo para nós pensarmos sempre, é que tudo quanto ocorre no corpo procede do espírito, que é o condutor do carro material. Nós temos que estar sempre alerta com as nossas necessidades materiais. Nunca deixar de lado, porque esse nosso carro material é que nos faz vivenciar, nos faz amadurecer o nosso espírito imortal. Mas temos que estar sempre alerta para as nossas necessidades espirituais, porque elas irão agir na nossa vida eternamente. Somos seres eternos, seres espirituais, que não teremos fim. Estaremos sempre condenados à evolução. Isso Joana nos alerta aqui com tamanha gravidade. E ela continua: as criaturas humanas compreenderão que a jornada espiritual é uma continuação natural da física, podendo construir o melhor possível para si mesmas, desde então, preparando o seu futuro imortal, que foi aquilo que nós acabamos de dizer. Nós temos que ter uma vida agora, construir já uma vida de felicidade, uma vida plena, porque não existe mudança. Quando fecharmos os nossos olhos para o mundo para o mundo material e abrir os olhos para o mundo espiritual, nós vamos ter um choque muito grande, porque nós seremos nós mesmos. Nós seremos nós mesmos com os nossos mesmos medos, as mesmas frustrações e até mesmo as mesmas doenças, porque doenças físicas provêm do espírito. Que nós tenhamos a consciência de viver já, agora, o mundo espiritual que queremos para depois. Joana vem nos dizer novamente: na atualidade, em razão da perda de sentido ético pela cultura, e em razão do incêndio das paixões da libido, nas suas várias expressões, o comportamento se faz totalmente materialista, mesmo nos círculos ditos espiritualistas. Os interesses do prazer exaustivo sobrepõem-se àqueles que edificam a harmonia íntima onde quer que se esteja. Todo o empenho deve ser feito para encontrar-se a visão correta do existir e dar equilíbrio aos instintos e boa conduta às emoções. Porquanto se encadeia tudo no universo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, assim como o átomo de hoje será o anjo depois. Essa é a grande beleza que o Espiritismo nos traz, a evolução espiritual constante. Como é bonito ter essa clareza de nós sabermos que já fomos um átomo apenas, mas que somos condenados, sim, a apenas uma coisa: a sermos arcanjos. A nossa evolução espiritual, ela é algo incessante, constante. Somos seres em movimento, assim como o universo é. Somos condenados a evoluir, a sermos arcanjos, a mirar sempre ao infinito. E podemos começar agora. Podemos ser mais lentos ou podemos dar passos um pouco mais largos. Isso depende única e exclusivamente de nós mesmos. As obsessões são, portanto, muito mais numerosas do que se pode imaginar, e ninguém está livre de ser-lhes vítima, caso não esteja em vigilância e ação na esfera do bem. Mais uma vez o alerta: vigiai e orai, sempre, incessantemente. Que estejamos sempre em vigília, que estejamos sempre em alerta. Que nós não sejamos mais um na multidão, que não estejamos nós nesse efeito manada,
de seguir para onde se toca, de seguir para onde a opinião, muitas vezes, de fora nos leva. Temos consciência de quem somos, para onde queremos ir. Não podemos nunca deixar de nos reconhecermos, porque senão estaremos perdidos e abertos a obsessões terríveis. Quando as psicopatologias forem entendidas melhor, revelarão nas causas endógenas, interiores, das doenças mentais e psicológicas a presença do ser imortal, desencarnado, influenciando com força aqueles que se encontram mergulhados no vaso carnal. Alerta sempre. O mundo espiritual age incessantemente sobre nós, incessantemente sobre a sociedade. Estejamos alertas, sempre, porque assim como há um bem incessante, há aqueles que não querem que a luz possa brilhar sobre o nosso mundo. Sejamos sempre os construtores do bem, sempre alerta, sempre em oração, sempre em comunhão com os nossos benfeitores espirituais. Recorremos sempre à oração, sempre a um bom livro, sempre a algo edificante, que possamos procurar algo para saciar a nossa fome espiritual, para saciar aquilo que de mais importante temos, que é o nosso espírito, com o qual vamos estar sempre, que estejamos bem com nós mesmos. E ela termina muito belamente falando: por diversas razões, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais te será acrescentado, conforme propôs Jesus, porque no mundo somente terás aflições, em razão da transitoriedade da própria existência orgânica e das conjunturas de que se constitui. Que esperamos mais de nós mesmos, que possamos construir já o mundo espiritual que nós desejamos para depois. Vivemos agora, vamos construir o agora, já, porque o depois vai ser só a continuação. O que nós somos agora, nós seremos, se desencarnarmos, a mesmíssima coisa.